Olá pessoal, tudo bem? Professor Paulo Gereba de História. Nossa aula de hoje, nós iremos fazer algumas reflexões que acreditamos ser muito importantes, principalmente na compreensão de um dos principais sujeitos históricos presentes até na nossa atualidade. Vamos compreender em alguns aspectos importantes que nós trouxemos para a aula, compreender esses sujeitos históricos. Sujeitos históricos que estavam presentes em nosso território muito antes da chegada dos europeus. Sujeitos históricos que foram responsáveis pelo processo de ocupação no primeiro momento do nosso território. Sujeitos históricos que ao longo da presença dos conquistadores, dos colonizadores e até mesmo de outros sujeitos pertencentes às elites brasileiras e até mesmo outros setores da sociedade, acabaram sendo esquecidos, dizimados, exterminados, aculturados, escravizados e não reconhecidos, mas que resistiram ao longo do tempo. Resistiram e até hoje esses sujeitos históricos, eles fazem parte da nossa sociedade. Trouxeram grandes contribuições e ainda continuam trazendo grandes contribuições para a nossa identidade cultural. Sujeitos históricos que fazem parte da construção da nossa identidade cultural. Sujeitos históricos que continuam resistindo. Sujeitos históricos que continuam lutando. Já garantiram alguns direitos constitucionais. Mas precisa-se de muito mais para garantir a sobrevivência desses sujeitos históricos. Quando se fala desses sujeitos históricos, nós estamos falando sobre os índios, os nativos da história do Brasil. Os nativos, ou como diriam os europeus, as sociedades indígenas da história brasileira. E aí uma das primeiras questões que nós podemos trazer, já que nós temos a presença desses sujeitos históricos que continuam resistindo até hoje em nossa sociedade e continuam sendo oprimidos, explorados, apesar de alguns direitos, dentro dessa perspectiva, seria muito importante analisar a ideia do que é ser indígena na atualidade. O que é ser indígena no Brasil do século XXI? No Brasil do ano de 2022. No Brasil desse momento que nós estamos vivendo. O que é ser indígena na atualidade? É preciso se compreender que ser indígena na atualidade, ou em qualquer outro momento histórico, não é necessariamente se ter a aparência. Ser indígena necessariamente não está ligado à aparência, mas à essência. É preciso se compreender, não apenas hoje, mas que historicamente ser índio, acima de tudo, é ter uma essência. Nós temos um dado bem recente, um dado agora do século XXI, a FUNAI, que é uma instituição que está aí com o objetivo de proteger, com o objetivo de, acima de tudo, garantir a essência dessas sociedades indígenas no Brasil. A FUNAI, ela nos mostra que atualmente nós temos no Brasil cerca de aproximadamente 820 mil indígenas. 820 mil indígenas, aproximadamente, tá? Que vão representar aproximadamente 305 etnias no Brasil.
Então, observe que nós estamos falando de essência e não necessariamente da aparência. É evidente que no ser indígena existe aparência, mas nós temos que compreender, acima de tudo, a essência. Afinal de contas, atualmente, muitos indígenas estão, inclusive, ocupando áreas urbanas no Brasil. Muitos indígenas ocupam cidades e utilizam, inclusive, diversos meios de comunicação. Entre eles, a internet, as redes sociais. Muitos indígenas estão em espaços urbanos, ocupando esses espaços e utilizando os meios sociais. E a partir dessa ocupação e dessa utilização, eles estão produzindo conteúdos. Eles produzem conteúdos. Eles estão divulgando informações. Eles estão participando de diversos espaços de debates, de diversos espaços de empregabilidade, de diversos espaços comunitários, de diversos espaços materiais, ou seja, de diversos espaços políticos, econômicos e científicos. Então é preciso se observar a presença dessas sociedades indígenas no Brasil atual. É preciso se observar que no Brasil atual nós temos uma diversidade que é histórica. Uma diversidade que é histórica. É preciso observar que essas sociedades indígenas, nós temos um processo de reinvenção. Um processo de reinvenção que não vai invalidar a continuação de suas lutas, as suas diversidades e até mesmo a sua reinvenção não significa dizer que simplesmente as suas lutas deixaram de existir. Pelo contrário, essas lutas vão continuar e com pautas comuns entre esses povos. Por mais que você tenha uma diversidade, pautas comuns vão se fazer presente. Observe que muitos desses índios estão, inclusive, nas redes sociais, em busca de quê? De visibilidade e de defesa dos seus valores culturais. Tá? Mesmo com esse processo de diversidade, mesmo com essa reinvenção, eles estão lá, ocupando esses espaços na atualidade e lutando pelos seus hábitos, pelos seus costumes, pelas suas tradições, pelos seus valores, ou seja, lutando acima de tudo por ambientes culturais. Dentro dessa questão, existem algumas problemáticas que esses nativos vivem na atualidade. Problemáticas que, na verdade, também são históricas. Também são históricas, mas que estão bem presentes em nossa atualidade. Observe que essas sociedades indígenas, elas continuam, historicamente falando, elas continuam buscando, desde a chegada dos conquistadores e colonizadores europeus, essas sociedades, até hoje, continuam buscando, apesar de algumas garantias constitucionais, presentes na Carta Magna, na Constituição de 1988, essas sociedades até hoje continuam lutando pela terra, continuam lutando pela demarcação da terra, continuam lutando por uma educação de qualidade, continuam lutando pela garantia dos seus direitos e, acima de tudo, pela preservação dos seus recursos naturais. É a luta para garantir a chamada terra indígena, juridicamente falando. A luta para garantir a terra indígena, que está lá, inclusive como direito constitucional, a demarcação dessas terras, lutando para, dentro dessas terras, manter suas tradições, seus hábitos,
seus costumes, ou seja, manter seus valores culturais, ter uma educação de qualidade, garantir os seus direitos. Garantir os seus direitos e, acima de tudo, preservar os seus recursos naturais. Observe que atualmente, por isso que você vai perceber que as lutas vão continuar, porque atualmente nós temos vários casos de violência contra essas sociedades indígenas. Principalmente nos últimos anos. Vários casos de violência, né, em torno dessa questão do quê? Da terra. Milhares de sociedades têm suas vidas ameaçadas. E não apenas as suas vidas ameaçadas, mas até mesmo a sua etnicidade. As etnias estão ameaçadas. A diversidade étnica está ameaçada. Seus valores culturais estão ameaçados. As suas terras estão ameaçadas. Acima de tudo, a sua vida está ameaçada. E observe que essa luta é uma luta histórica. Recentemente, agora mesmo, nós temos um dado importante que nós trouxemos para a nossa análise, com a pandemia do Covid-19. Por exemplo, a gente observa claramente que essas sociedades indígenas, elas foram um dos setores mais atingidos com a pandemia da Covid-19. Principalmente por conta de quê? Da falta de políticas públicas eficientes para essas sociedades indígenas. A falta de políticas públicas, principalmente no sentido de preservar, proteger, garantir a vida, a saúde dessas sociedades, vai ser um dos grandes responsáveis, né? Um dos grandes responsáveis, certo? Pela pandemia atingir milhares de setores dessas comunidades. Por exemplo, em 2021, nós temos dados que comprovam isso. Em 2021, já havia mais de 1.000 indígenas mortos pelo vírus da Covid. Em 2021, mais de 1.000 índios mortos pelo vírus da Covid. Observe que essa taxa de mortalidade, ela chegou a ser 7 vezes maior do que a população geral brasileira. Se você for trabalhar esses dados em termos proporcionais, o número de índios que morreram em 2021 por conta da Covid foi 7 vezes a mais do que o número de pessoas que morreram em geral na sociedade brasileira. 7 vezes a mais. Né, por conta do número de índios que nós temos na atualidade no Brasil. Então, isso demonstra justamente o quê? A ineficiência de políticas públicas. A ineficiência de políticas públicas, que na verdade, ela é histórica. Apesar de alguns direitos constitucionais. Mas ainda falta muito. Ainda falta muito para que se tenha a manutenção desses valores culturais, para que se garanta para essas sociedades, do ponto de vista legal, a chamada terras indígenas. E aí é importante observar que nós estamos falando de sujeitos históricos que na nossa atualidade convivem com uma série de problemáticas, como também outros sujeitos históricos. Nós estamos falando de sujeitos históricos que têm toda uma historicidade, né? Toda uma relação com a nossa identidade. Sujeitos históricos que já estavam presentes muito tempo antes da chegada desses conquistadores, desses colonizadores europeus. Sujeitos históricos que tinham os seus valores culturais, que tinham a sua forma de se organizar em termos políticos, em termos econômicos, em termos sociais, que tinham seus hábitos, seus costumes, suas tradições, e que apesar da diversidade que também existia em nossas sociedades indígenas, do Brasil antes de Cabral, por exemplo, o Brasil antes de Cabral, antes da chegada dos portugueses, era um Brasil
nativo era um Brasil de sociedades indígenas que também tem a presença da diversidade, com milhares de índios, com milhares de etnias, algumas vivendo no litoral, outras vivendo no interior. Entre elas vão se destacar os tupis, os guaranis, os géis e outras sociedades indígenas que vão se destacar no Brasil antes da chegada de Cabral. Apesar da diversidade étnica existente entre esses povos, alguns deles, evidente que falam idiomas diferentes, alguns deles têm algumas tradições, alguns hábitos, alguns valores diferentes. Apesar de toda essa diversidade, mas existem pontos comuns. Existem valores, características, em termos de organização social, econômica e política, que essas sociedades vão comungar. Por exemplo, de uma forma genérica, genericamente falando, essas sociedades, apesar da diversidade, essas sociedades nativas, essas sociedades indígenas, elas viviam em regime de comunitário. Nós estamos falando das sociedades no Brasil. Viviam em regime comunitários. Eles eram coletivos. Entre eles não existiam diferenças de classes sociais. Observe que eles não produziam excedente. Eles armazenavam pequenas reservas do que produziam ou do que caçavam e dividiam os alimentos de acordo com a necessidade do grupo, ou seja, coletividade, sistema comunitário. A religião desses povos, genericamente falando, a religião deles era politeísta, animista. Eles tinham uma religião politeísta animista, onde eles divinizavam e adoravam diversos deuses, os quais representavam os elementos da natureza, como o sol, a lua, os rios. É o que nós chamamos de politeísmo animista. Esses povos, de uma forma comum, o trabalho entre eles eram divididos de acordo com as normas de gênero, o masculino e o feminino, ou seja, o homem e a mulher. Era dividido conforme a faixa etária, os mais velhos dos mais novos. Então eles tinham uma organização de trabalho baseado na questão de gênero e na questão etária. E aí você observa, inclusive, possibilidade de tarefas múltiplas. Um determinado gênero ou uma determinada faixa etária, ela poderia exercer diversas tarefas. Diversas tarefas, certo? Por exemplo, se nós observarmos os indivíduos que se identificavam com os valores e práticas femininas, as mulheres dessas sociedades, elas poderiam, inclusive, se dedicar a várias atividades. Essas mulheres poderiam se dedicar a várias atividades. Você vai observar a presença dessas mulheres, por exemplo, no artesanato, na questão da pedagogia, ou seja, ensinando, instruindo os seus filhos. Então, essas mulheres também exerciam funções pedagógicas. Quando se fala funções pedagógicas, está se falando do quê? Ensinando os seus filhos. Também tinham funções reprodutivas. Exerciam também as funções de reproduzir. Funções, basicamente, de gerar os filhos e até mesmo funções produtivas. Essas mulheres trabalhavam na agricultura. Observe que as mulheres, nessas sociedades, elas exerciam tarefas múltiplas. O gênero feminino aqui vai acabar exercendo diversas tarefas. Artesanato, pedagogia, a questão relacionada à reprodução e até mesmo às atividades produtivas. Sem falar das heranças que eles deixaram
para nossas sociedades, como tomar banho diário, dormir em rios, comer mandioca. Ok, galerinha? Um grande abraço e até o próximo encontro.